Oi pessoal, bem-vindos ao canal. Hoje eu vou ter uma participação provavelmente especial aqui de um inimigo, grilo, tá? Que apareceu aqui no meu quarto, resolveu fazer o seu barulho, chamando fêmeas, né, pelo jeito. Mas enfim, já fiquem aí cientes de que pode haver um barulho de grilo. Não sei se vai dar pra ouvir, mas creio que sim. Agora ele deu uma paradinha aí, né, cessou o seu barulho, mas a qualquer momento sabemos que pode voltar. Hoje eu vou contar uma história que ocorreu comigo numa viagem que eu fiz com um amigo meu, o Douglas. Foi aqui pelo Ceará, pelo meu estado. E aí, gente, ocorreu um perrengue com a gente. Assim, se tiver uma nota pra dar de 0 a 10, foi 10. Foi nível 10. A gente realmente não esperava que fosse ocorrer isso. Eu pensei que eu ia morrer, mas é isso, né? Vou falar aqui pra vocês como isso sucedeu. Inclusive, eu tive que conversar com ele pra gente relembrar direitinho os fatos, porque ocorreu muita coisa em pouco tempo que eu não sabia, isso ocorreu primeiro ou isso ou isso. Então eu tive que realmente aqui, ó, usar minha cuca, minha memória é boa. Só que, né, já tem tanta coisa armazenada que às vezes fica complicado. Mas enfim. Então, deixa o like já, tá? Porque, olha o grilo. Enfim, ele tá dizendo pra deixar o like, tá? Se inscreva no canal se você não é inscrito e já deixa aí algum comentário dizendo: ah, tô comentando aqui sem nem ter visto ainda o vídeo, né? Tem esses amigos aí que fazem esse comentário. Mas enfim, vamos para o vídeo. Então, gente, o ano é 2019, foi ali entre abril e julho, era uma época que eu não tava usando o Instagram, então eu não postei stories, então não lembro exatamente a data. Tenho fotos, tenho vídeos, mas tá no computador, não olhei a data exatamente, mas foi ali entre abril e junho de 2019 que eu fui pra esse interior, né, do meu amigo. Já fazia tempo que ele me chamava pra ir conhecer a casa dele, né, então finalmente dessa vez deu certo. E aí a gente foi, né, é importante dizer que lá, digamos que é o interior do interior, tem o interior principal, tá, e lá, pelo que eu pesquisei, é um município desse interior, só que é um município distante. É tipo 35 quilômetros de distância entre o interior mesmo e esse local onde ele nasceu, né? Que é o município, que a gente chama de interior do interior. E aí, gente, a gente foi pra lá, muito legal assim que eu falo, não tem nada demais, né? Tem só uma igreja, basicamente, no meio do município e algumas casas ao redor. Só que foi muito legal porque tem a serra, dá pra gente subir a serra, tem a natureza lá perto. Então foi um momento assim de, não sei, clarificar aqui os pensamentos, de paz, sabe? Se conectar com a natureza. Foi tipo isso. Tem até um lago, tipo um lago lá também. E aí foi bem legal. Se eu não me engano, eu passei uma semana lá. E aí em um desses dias, né, depois que a gente já tinha feito basicamente tudo que dava pra fazer lá, a gente tava querendo fazer um rolê diferente, sabe? Porém, o que acontece? Como lá é muito pequeno, gente, sério, assim, é só o que eu falei, a igreja no meio, assim, central, e as casas ao redor, é basicamente isso, realmente. E como lá é muito pequeno, não tinha, tipo, uma lanchonete pra gente comprar um milkshake, por exemplo, um hambúrguer daqueles, não tinha. E aí tinha nesse interior. E aí o que foi que a gente resolveu fazer? Eu, ele e a irmã dele, a gente resolveu ir para o interior, né? Que, digamos, era a cidade grande, se for comparar com esse local onde a gente tava, né? E aí a gente foi. O Douglas pegou o carro do pai dele, né? Que inclusive o carro tem a direção mecânica, né? Que é bem difícil de dirigir, é duro pra dirigir. Eu jamais conseguiria dirigir aquilo. Mas enfim, né? Atente aos detalhes. E aí ele pegou, a gente saiu de lá mais ou menos umas 5 horas, sabe? Já tava começando a escurecer. E a gente saiu. E aí, gente, o detalhe, o caminho eu não chamo nem de estrada, porque não tinha asfalto, sabe? Era terra, só terra. Eles só abriram um caminho, digamos assim, pra você saber por onde ir, porque só tinha terra. E como antes desse período foi chuva, né? E lá também chove, lá é tipo assim, de manhã é muito quente e de noite muito frio, é tipo deserto, sabe? Sério, lá é desse jeito o clima. Enfim, a estrada tava cheia de buraco, muito buraco, e já tava com lama. E aí a gente saiu. No que a gente saiu, a gente andou um tempo, né, lá no carro e tal. Começou a chover. Tá aí tudo bem, né, acontece, chove. Tipo, a gente tava achando que a gente ia chegar lá antes de ficar totalmente escuro. Alices, né, apenas.
porque não foi o que ocorreu. E aí começou a chover, começou a escurecer e ficou escuro total. E o que acontece? Como eu falei lá, esse foi só um caminho que abriram, não tinha luz, não tem iluminação, entendeu? A luz que a gente tinha era do farol do carro. Só isso. E aí, né, eu já tava assim meio... estou com um pouquinho de medo, porque eu estou literalmente no meio do nada, né? E porque esse local onde a gente tava já é isolado, né? Bem isolado. E ali a gente tava mais ou menos no meio do caminho entre o município e a cidade. Então a gente tava literalmente no meio do nada. E aí a gente tava passando, quando tinha um buraco muito grande, tinha buracos que era tão grande que ele ocupava os dois espaços, tanto de ida quanto de volta, né, do carro. E aí a gente tinha que passar pelos buracos às vezes. E aí, em um desses buracos, ele passou bem devagarinho, meu amigo. E aí o que ocorre, ele percebe que o carro tava meio estranho, depois que a gente passou nesse buraco grande. Ele para e pede pra eu olhar, o pneu tá o quê? Furado. Apenas, né? Apenas furado. Aí eu, pronto. A gente tava no meio do nada. A única luz que tinha era a luz do farol, como eu falei. Tava tudo escuro. Sabe que você olhar e você não saber pra onde você tá olhando? Isso quando você tá na sua cama e vai dormir, tudo bem, né? A gente sabe o que é que tem. Mas lá não, a gente tava no meio do nada. Então eu já fiquei assim, pronto, não sei o que eu vou fazer, porque não tinha sinal lá, não tinha sinal de internet, não dava pra fazer ligação. Estávamos perdidos, basicamente, né? A gente tava sozinhos, literalmente, na Terra. E aí eu fiquei assustada, porque isso nunca tinha acontecido, né, comigo. E eu já tava entregando assim, na mão de Deus. Foi muito boa a jornada até aqui, agradeço por tudo que eu vivi. Já pensando aqui, né? Paranoiando aqui. O que a gente ia fazer? A gente ia tentar trocar o pneu, né? Porque tinha um pneu lá no porta-mala. Só que a gente não tinha experiência com isso, né? E tava no meio do escuro, a gente com medo de aparecer alguém e tal. E, né, matar a gente, como a gente vê aí nos filmes de terror. Mas tudo bem, lá vai eu e meu amigo, sem nenhuma experiência em trocar pneu, tentar trocar o pneu. A gente pegou lá aquele negócio, acho que é um macaco, o nome do negócio que você pega, coloca embaixo do carro e vai levantar, né? E aí a gente pegou, né? Colocou debaixo lá do carro e a gente começou a apertar no negócio para o carro subir e simplesmente tava afundando na lama. Tava afundando na lama. Obrigada, viu, universo, por esse momento maravilhoso. Enfim. E aí, ó, o grilo de novo. A gente olha pro lado esquerdo, que é o lado do município onde a gente tava. A gente olha e uma luz, né? Só poderia ser um farol de alguma coisa. No caso, era de uma moto, né? Só era um farol. Gente, eu pensei assim, em 1000 tragédias, em 1000 acontecimentos. E agora não temos pra onde ir, não tem como a gente se esconder. Ai, meu pai. 1000 formas da gente se dar mal ali naquela situação. A moto se aproximou e, na verdade, o cara parou e ofereceu ajuda. A gente falou a situação e tal, tinha furado o pneu. Ele não sabia. Ele não sabia ajeitar pneu também, trocar pneu, né? Então, não ajudava em exatamente nada. E aí ele passou direto. Aí, ai meu Deus do céu, estamos sem nada de novo, estaca zero. E aí, algum tempo depois, aparece outra moto. Dessa vez tinha dois caras na moto. E aí a gente ficou apreensivo de novo, né? Porque a gente vê alguém na moto, já fica... vai me roubar, vai me matar, no meio do nada, sem testemunhas, né? Poderia ocorrer. O cara parou, ofereceu ajuda, a gente falou o que era. E simplesmente, um deles era mecânico. O universo, ele... eu não quero usar aquela palavra. Ele lasca com a gente, mas ele também manda ajuda. Então apareceu esse homem que era mecânico, começou lá a ajudar a gente. Aí ele colocou lá o macaco e realmente conseguiu subir o carro, né? Pra trocar o pneu. E aí quando ele foi pegar o pneu reserva, o que acontece? O pneu tá simplesmente furado. O pneu reserva tava furado também. Vocês entendem isso? Vocês entendem o desespero da gente? Pois é, tava furado. E o que é que tinha pra fazer? Não tinha nada pra fazer. O que é que a gente ia fazer pra ajeitar esse pneu? Colocar umas lamas lá, umas coisas no buraco e tampar, não, né? E aí a gente... meu Deus do céu, o que vai ser da gente? A gente vai ficar aqui até amanhecer, a gente vai dormir no carro, aqui no meio do nada, no escuro, na escuridão.
Ai, meu pai. Apareceu um carro, né? Ainda bem que tava aparecendo muita gente, né? Apareceu um carro. E esse carro ofereceu ajuda, perguntou o que era, então a gente perguntou se ele não tinha um pneu lá pra emprestar. Ele tinha um pneu, só que não dava certo no carro. Então, né, o que a gente pensou, né, porque a gente tava meio que desesperado, sem opção. Então a gente pensou numa possibilidade. Porque como eu falei, não sei se vocês prestaram atenção, era eu, meu amigo Douglas e a irmã dele, dentro desse carro, indo pro interior, né, pra cidade grande. Então o que foi que a gente pensou? A gente manda a irmã do Douglas com esse pessoal, né, do carro pra cidade, levando o pneu reserva que tava furado. Aí ela levaria pra uma mecânica lá, mandaria ajeitar e viria de volta de alguma forma, sei lá. Não sei nem se lá tem aplicativo, assim, né, de mobilidade, se tem Uber e tal, não sei. Mas enfim, a táxi, né, gente? Existe táxi, né? Eu esqueci, existe táxi. Então ela iria pegar de alguma forma carona ou, sei lá, pedir um táxi pra voltar até onde a gente tava e a gente trocar o pneu. Esse era o plano, né? E aí ela foi, pegou carona com esse pessoal e foi até a cidade. Depois de um tempo que a irmã do meu amigo foi pra cidade, né, pegou a carona com esse pessoal, apareceu outro carro e parou pra oferecer ajuda. A gente teve, né, sorte, eu não sei se é porque é interior, o pessoal é mais solícito, creio que seja isso. O pessoal foi muito solícito. Todo mundo que passou por lá parou pra oferecer ajuda, sabe? E aí apareceu esse outro carro, né, ofereceu ajuda, eles tinham um pneu reserva, né, geralmente tem um pneu reserva mesmo. E aí o pneu dava certo com o carro da gente. E aí pronto, né, fechou o match. Esse pessoal, eles emprestaram, o mecânico tava lá, né, você lembra que tinha um mecânico lá? Pois é, o mecânico foi, pegou o pneu, trocou o pneu e tudo direitinho. Pronto. Oh, meu pai do céu. Só que aí não acabou por aí, né, ele emprestou até a gente chegar na cidade. Né? Foi um empréstimo aí bem rápido, assim, digamos. Eu não tô falando isso criticando, né? Eu agradeço bastante, né? A gente ficou bem agradecido. Mas foi só até a cidade. Então o plano era a gente chegar na cidade, ir na mecânica, que a irmã do Douglas já devia estar lá, esperando o pneu, né? E a gente foi morrendo de medo de outro pneu furar, de sei lá o quê, porque a gente tava mais ou menos... Eu acho que a gente tava mais da metade do caminho, né? Faltava menos da metade pra gente chegar na cidade. Só que tinha muito buraco, como eu falei, né? Tinha muito buraco durante todo o caminho e com poça de lama, água, né? Porque tinha chovido. Então a gente tava com medo, então ele foi mais devagar, né? Mais cauteloso e tal, pra evitar outro perrengue, né? Imagina, um perrengue seguido do outro. Ninguém merece. E aí deu certo, chegamos na cidade, fomos lá na mecânica, o pneu ainda não estava pronto, a gente ficou esperando lá um tempo, ficou pronto, trocaram o pneu, a gente pegou o outro pneu, né, que era do cara que tinha emprestado, e foi deixar na casa dele, porque eu não sei se era a casa dele ou era a casa de um familiar que tinha nessa cidade grande, né, que era o interior. Eu não sei se vocês estão ficando confusos com esse lance do interior e onde eu tava. Onde eu tava era o município do interior que fica distante. Interior do interior e interior, que é a cidade grande. Entende? Enfim. Pronto, a gente entregou. E aí, gente, a irmã do Douglas falou o quê? Que esse pessoal que ela pegou carona foi tentar pegar um atalho. Então eles pegaram esse atalho, mas o que acontece? No caminho desse atalho tem uma barragem. Não sei se foi exatamente nessa parte em que eles atolaram, mas enfim. Só sei que eles atolaram. E aí todo mundo teve que descer do carro, né? Ficar só uma pessoa lá dentro pra tentar tirar o carro e os outros empurrando. E eles tiveram que descer e fazer isso na lama, né, gente? Tava na lama, foi atolado na lama e todo mundo teve que descer, sujar lá os seus pés, né, na lama pra empurrar o carro. Ainda teve esse perrengue aí do pessoal. Parece que a gente atrai perrengue, né? A irmã do Douglas foi pegar essa carona e atraiu um perrengue lá pra esse pessoal que quis ajudar a gente. Mas enfim, né, acontece. E a gente chegou lá, a gente ficou na casa de um ex aí, do meu amigo, né? E a gente foi, deu certo, a gente foi na lanchonete, tomou milkshake, ai, deu tudo certo. Né? No final tinha que dar, né, gente? Era o mínimo do mínimo. E foi isso, gente, foi essa a história desse perrengue. Porque, sério, eu fiquei muito assim, vou morrer. Porque a gente tava no meio do nada, literalmente. Eu não sei se isso já aconteceu com vocês, não sei se é comum, mas ocorreu com a gente, né? Na única vez que eu fui pra lá, tinha que ocorrer isso pra marcar, né, gente? Tinha que ocorrer isso. E, gente, lá foi muito legal. Eu ainda gravei umas cenas que eu queria postar, tipo, um clipe.
A gente gravou umas cenas. Eu vou ver se eu coloco aqui pra vocês verem. Mas nunca foi pro ar. Infelizmente, né? E é isso, gente. Essa foi a história. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi muito legal mesmo ir pra lá. Ficar assim, distante de tudo. Distante de rede social e tal. De cidade grande. Enfim, me conectar com a natureza foi realmente bem legal. E eu recomendo, tá? Você pode fazer isso em qualquer interior, basicamente, eu acho. Enfim, assim, interior mesmo, né? Porque tem uns interior meio suíco e tal. Então, enfim, eu recomendo ter essa experiência. E eu espero que você tenha gostado da minha história. Deixa o like, tá? Não esquece. Comenta aí alguma coisa se isso já ocorreu com você, né? Um perrengue desse nível aí. Ou se, sei lá, já deu prego aí o seu carro no meio do nada, também no meio da estrada. E se inscreve no canal, aciona o sininho pra não perder nenhum vídeo novo. Ainda tem muita história legal que eu quero contar pra vocês, tá? Eu gosto muito de contar histórias. Acho que deu pra perceber, né? E até o próximo vídeo.